Olá, que semana foi essa? Eu estou aqui novamente no sábado à noite, desculpe, na sexta-feira, né? Eu não estou falando direto da feira noturna, como de costume, porque ainda está bastante chuvoso e eu vi, quando eu estava saindo da academia, que o tempo não tinha melhorado e eu achei melhor então não me sentir desprotegido, no sentido de que não é só o meu corpo, mas também o equipamento que eu estou usando aqui, é necessário ter um cuidado, né? Boa noite, né? Sou Carlos Pinheiro, poeta, escritor, membro da Academia Boa Soma de Letras, AGL, ambientalista, ativista étnico-racial e criador de conteúdos digitais. Eu estou bem e com a sensação gostosa de ver, né, o dever cumprido nessa sexta-feira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal, e quem está chegando ou ainda não fez a inscrição no meu canal, eu faço esse convite para você já fazer isso agora e também deixar o seu like, compartilhe, né, com amigos, comente, pesquise os conteúdos antigos, certamente algo vai te interessar. Com essas transmissões eu aproveito para compartilhar um pouco de happy hour com a galera do mundo virtual, né, por meio desse bate-papo. Basicamente isso veio sendo desenvolvido de forma lenta e procurando encontrar aí um tom harmonioso das questões relacionadas tanto à minha existência quanto aos conhecimentos do mundo. Alguns desses assuntos mais impactantes aconteceram desde a manhã de domingo passado. Após eu levantar da cama, vasculhei as minhas redes sociais e no WhatsApp tomo conta de que houve a morte de um artista guaçuano chamado Henrique Perina. E imagine eu que tinha ido deitar imensamente feliz pela retomada da temporada de lives saraus temáticas na noite anterior, de repente só veio tristeza. Pois bem, o domingo prometia a alegria, né? À tarde eu teria que assistir as finais, né, de 2 jogos da Supercopa e também do Mundial Feminino, que aconteceria no sábado, no domingo à tarde, em Brasília, e o outro lá na Inglaterra. E de repente vejo essa informação de que o Henrique havia falecido. E eu o encontrei a última vez em outubro passado, quando ele tocou no evento do grupo do samba, e eu até tirei fotografias com ele. E também eu tinha no domingo o aniversário de um dos meus sobrinhos, que aconteceria na chácara, bem na zona rural lá da cidade de Estivajane. Bem, agora eu vou contar para vocês que não é brincadeira, né? Pois durante a live de sábado passado, eu
eu escutei meu parceiro, né, e amigo de lives, o Reinaldo Carvalho, declamar alguns poemas de Cecília Meirelles, uma poetisa brasileira que teve a vida cheia de desencontros provocados aí pela morte de parentes e amigos. Dessa forma, houve uma presença não planejada aí da morte em todo o contexto da transmissão. Aliás, recomendo mais uma vez a live Sarau temática de autoconhecimento para você, pois ela está maravilhosa. Nela você vai conhecer aí a trajetória de superação do escritor Emerson Cotta, autor do livro Um Multiplicador de Sonhos e Oportunidades. E na live você vai encontrar os contatos do autor para você adquirir o livro caso você se interesse. Voltando para o assunto, né? Logo eu me vi meditando aí no domingo de manhã se havia ou não algum sincronismo com o falecimento do Henrique, que, a meu ver, acabou tendo uma carga mitológica bacante. Para quem não sabe, o Baco, ele é o Deus que criou a uva, consequentemente, daí nasceu o vinho, o goró, né, naquela época grega, né, o corotinho. Esse aí, quem criou esse corotinho é o Baco. E, de repente, Baco, ele também teve outro papel importante na cultura grega e ocidental, de também ter sido o pai do teatro. Então você vê que esse personagem ele é muito importante na nossa vida, principalmente porque nós somos pessoas que nascemos dentro de uma cultura ocidental que tem fortemente base na cultura grega e também romana depois. Aí o Baco, no sentido positivo, não aquela questão do bacanal, não essa morte representando essa coisa de questões negativas, mas no sentido positivo. Por quê? Parte de mim viu que o Henrique havia partido deste mundo de forma poética, né, num domingo que estava programado mais uma edição do Samba da Estação. Olha só que coisa, né? Olha só que coisa. Não foi assim, não é qualquer domingo que essa pessoa morreu, era o dia que o seu projeto estava realizando mais uma apresentação para o público. Ainda quando aconteceria o grito de carnaval aqui da cidade, com a presença aí de outros artistas. O que acaba dando a morte dele é um aspecto similar a um funeral de heróis gregos. Acredito que este é mais um exemplo personificado dos vários mistérios da vida, enquanto nós aqui seguiremos até o nosso momento derradeiro. No período da tarde de domingo, acompanhei os jogos das finais masculina e feminina que aconteceram quase simultaneamente, sendo o primeiro por meio da televisão, que foi o jogo masculino, e o feminino por meio da internet. Foram momentos bastante intensos e, por sorte, eu notei que eu estava tendo um aumento da minha
ansiedade. E para cortar essa dinâmica, eu procurei conversar comigo mesmo para me convencer a respirar com calma. Os combates dentro das arenas foram intensos, lá e cá. As meninas não deram o braço a torcer diante das adversárias. Tanto que nem acreditei que as brabas conseguiram o empate antes de terminar o jogo. No entanto, não foi desta vez que o Corinthians feminino conseguiu ser campeão mundial. Eu também fiquei impressionado com a postura do time do Corinthians, né, em campo, porque as meninas saíram perdendo e foram conseguindo fazer os gols e conseguiram ter postura que o time masculino tem, aquela mística, e conseguiu empatar. E também o jogo teve o apoio da torcida, né? Milhões, não milhões, mas milhares de fiéis torcedores foram lá para a Inglaterra para assistir o Mundial. Eu gritei bastante com aquele golaço maravilhoso e cinematográfico do Yuri Alberto, em que ele arranca lá do meio do campo e de maneira muito elegante tira o goleiro e depois finaliza a jogada de cabeça, dessa forma evitando que pudesse ter um desvio aí de alguém ou que a bola fosse levada pelo vento. Também gostaria de fazer um comentário aí de outro tema que fiquei sabendo através de reportagens sobre o centenário do filme Metrópolis. Ele é um filme que foi exibido mundialmente em 1927. Ele é uma distopia, ou seja, uma ideia cinematográfica de como o mundo seria ou funcionaria 100 anos depois, ou seja, 2026. Então, acredite ou não, nós somos a geração que não sei se foi pensada, mas pelo jeito foi planejado lá no mundo artístico. E aí fica o desafio, será que nós nos reconhecemos no filme Metrópolis? E eu moro numa cidade do interior de São Paulo, uma cidade caipira. Será que aquele filme alemão reflete alguma coisa nessa realidade caipira? Eu baixei esse filme na internet, então quem quiser busca aí no YouTube, escreva Metrópolis filme e assista. Para quem não conhece o filme e quer conhecer um pouco de forma diferente, pode ouvir a música do Queen, chamada Radio Gaga. O Queen usa como fundo do clipe dessa música esse filme chamado Metrópole. Quando eu assisti, eu fiquei bastante impressionado como o autor enxergava a possível tristeza e dor que estaríamos sentindo em Mogi Guaçu. O diretor, na época, usou os recursos que ele possuía em suas mãos. E uma das coisas que o filme prevê nas cidades é que elas serão abarrotadas de arranha-céus. Quem é guaçuano, nato ou cresceu aqui, vai lembrar que a cidade era essencialmente horizontal. Antigamente as pessoas tinham preferência por morar em casas, inclusive faziam uns puxadinhos. Hoje, quando você olha com bastante paciência pela paisagem guaçuana, você vai descobrir que
a presença significativa de alguns prédios. Não temos tão enormes quanto aqueles que aparecem no filme. A presença da verticalização não está mais só presente em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. E creio que isso não vai parar, a não ser que alguma coisa aconteça e que seja bastante impactante socialmente e provoque outras mudanças no consumo de moradia ou de preferência de moradia, que atualmente está sendo estimulada na população guaçuana pelo padrão vertical. Então, gente, eu daqui a pouco vou lá, vou ver como está a feira noturna, mas eu queria deixar esse resumo aqui para vocês, para que em 2026 possamos procurar os nossos sonhos e quem queira melhorar a busca desses sonhos ou a realização desses sonhos, procurem o meu canal no YouTube e assistam a live Sarau temática, onde eu converso com o professor e escritor Emerson Cota, e vocês vão ver como é interessante toda a trajetória da vida dele, até ele se tornar um escritor como ele se tornou recentemente, e um orgulho para nós guaçuanos vermos pessoas se destacando, pessoas que estão levando o nome da cidade, mostrando que nós também temos cultura, que nós temos conhecimentos, sabedoria, e aplicamos isso na nossa vida primeiramente e depois partimos para projetos mais ousados, como a escrita desse livro. E vocês vão verificar lá como que houve uma sincronicidade com a questão da morte do Henrique, que eu conheci, aprendi a admirar o trabalho dele, inclusive depois de outubro ele deve ter tido algum problema, e aí ele foi cuidar talvez dele, então ele saiu de cena. Então eu vou guardar sempre o momento que eu ouvi feliz tocando no grupo dele, no grupo da estação, num domingo, lá na antiga estação ferroviária de Mogi Guaçu. E nós temos aí o desafio de fazer também um exercício maior, que é refletir o filme Metrópolis. Possivelmente eu vou fazer um projeto sobre esse filme Metrópolis. Eu já estou com a ideia mais ou menos pré-concebida do que será, e eu vou procurar apoiadores. Eu já sei quem que eu vou procurar, e também vou, com esses apoiadores, conseguir outras pessoas para trazer conhecimentos e reflexões. Eu falo do filme Metrópolis porque não falo só à toa, porque tem o centenário do filme. É porque Mogi Guaçu ela está fazendo uma revitalização do seu plano diretor. Tem uma equipe que está trabalhando em cima do que se pode pensar de uma cidade justa e sustentável
para as próximas décadas, porque um plano diretor ele tem também um período de duração. Então, um plano diretor ele não vai pensar uma cidade daqui 100 anos. Talvez é necessário pensar uma cidade nos próximos 10, 20 anos, e num momento que termina o prazo legal de vigência desse plano, se faz de novo uma convocação de consultoria, de audiências públicas, são feitos novos projetos, novas pesquisas, indica onde vai ser construído moradia, será indicado aonde vai ter proteção ambiental, vai ser, por exemplo, se Mogi Guaçu se conurbar com Estiva Gerbi, com certeza vai ter que ter um projeto em que Mogi Guaçu procure se organizar com Estiva Gerbi para fazer uma urbanização inteligente, onde já se viu você ter duas cidades que estão uma colada na outra e não tem nada que faça um projeto em parceria. Às vezes será necessário construir uma estrada nova, vai ser necessário construir um hospital, uma UPA. E aí, gente, quem vai decidir isso é o plano diretor. Então, quando eu falo do filme Metrópolis, não é uma coisa que eu estou tentando trazer aqui para você como uma coisa elitista para bater na sua cara que eu sou bom, sou melhor. Não, é porque está acontecendo na realidade um projeto importantíssimo que vai mexer na sua vida, que vai mexer no seu bolso, que é a produção de um novo plano diretor. Aí, nesse plano diretor, por exemplo, vai se colocar alguma medida ou então será indicado algumas propostas para ordenar ou não a verticalização de Mogi Guaçu. E aí todos aqueles arranha-céus que a gente vê lá no filme pode finalmente acontecer, e a profecia lá do cineasta alemão realmente se complete cabalmente. Até o próximo vídeo, deixe comentários, mas vai ter mais novidades aí sobre o filme Metrópolis. Aguardem. Nós vamos falar isso ao vivo também, com certeza com a ajuda de outras pessoas. E se você que é meu seguidor ainda não se inscreveu aqui e também não foi lá no meu canal do YouTube, faça. Eu estou percebendo que logo eu vou conseguir ter uma quantidade de quase 4.000 pessoas, né? E eu tenho que dizer que esse número cresceu basicamente em 2024. Foi um ano que os meus conteúdos viralizaram. Eu não tinha percebido ainda o que era o efeito da viralização, mas o ano passado eu percebi isso. Eu tenho que agradecer a vocês porque cada um que se torne um inscrito aqui acaba chamando outras pessoas também, e geralmente você atrai aquilo que é parecido com você. Aquilo que não é parecido com você acaba abandonando o canal e não volta nunca mais. Então o canal é feito para isso, para pensar coisas do dia a dia que eu vivo e de repente possa ser significativo para você exercitar ou não, e fique livre, né, de decidir o que você vai fazer da sua vida, né? Não estou aqui para doutrinar, estou tentando trazer um pouco de debates
debates saudáveis, coisas que vai melhorar ou não a minha vida e a sua ao mesmo tempo. Tchau, um abraço. Até o próximo vídeo, gente.